capítulo 16 do livro de Levíticos. Eu quero o verso 29. Levíticos capítulo 16, verso 29. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre nós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será para o estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos essa noite para cumpri-la. Por isso, Pai, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu peço a tua bênção sobre esse altar que é teu de honra e direito. Ministra sobre nós, para a glória e louvor do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia! O livro de Levíticos, capítulo 16, fala para nós de um momento onde Deus interfere junto ao povo de Israel, estabelecendo sobre eles datas solenes, para que o povo então cumprisse memoriais, dias para se lembrarem de atos, de coisas ou de experiências que Deus gostaria que eles vivessem. Então, no capítulo 16, a partir do verso 29 que nós lemos, ele fala especificamente da festa, do dia da expiação, Yom Kippur. Fala comigo. Yom Kippur. Yom é dia em hebraico. Kippur é expiação, remissão de pecados, para recebermos, o perdão. Só Deus pode liberar sobre a vida do homem. Mas esse dia solene, que poderia ser um dia de celebração e de festa, começa debaixo de uma atitude muito difícil. Israel estava vivendo um momento maravilhoso, onde Deus havia chamado Moisés para o alto do monte, e estava entregando a Moisés segredos poderosos, trazendo a revelação da Torá, dos textos, da lei, do conjunto da obra que Deus gostaria que o povo seguisse e obedecesse. Quando, nesse intervalo de tempo que Moisés está sobre o monte, o próprio Deus diz para Moisés: então, não vou terminar o que eu ia falar, você precisa descer agora, porque o povo que está lá embaixo se precipitou e peca contra mim. E Moisés então desce do alto do monte, e quando ele chega à aldeia, onde o acampamento de Israel estava instaurado, Moisés percebe que durante o tempo que ele estava ausente, eles se tornaram homens frágeis, que buscavam caminhos mais curtos para experimentar do poder e da glória de Deus. Eles se unem e dizem: Moisés se foi, nós não sabemos se ele vai voltar ou não. A verdade é que nós precisamos levantar um Deus. Nós precisamos ter a referência de um Deus onde vamos olhar, ou onde vamos dizer para os nossos filhos quem foi que nos tirou do Egito. E eles então se aproximam de Arão e dizem para Arão: vamos levantar um bezerro de ouro, vamos fabricar um Deus, para que possamos festejar, glorificar e celebrar todas as nossas vitórias. E Arão então diz para eles: ok, então saiam por aí e divulguem
As mulheres que tiverem argolas de ouro, todas as pulseiras, todos os adereços de ouro que se tiverem, que se traga, para que a gente derreta e então construa o bezerro. Primeira coisa, completamente incomum, é ver um homem que foi chamado para ser sacerdote, entendendo a opinião do homem, se emprestando a ouvir o conselho de um homem, ao invés de seguir aquilo que Deus já havia determinado. Arão se permite ser influenciado pela maioria. E deixa eu falar uma coisa para você, querido, na autoridade do nome de Jesus, Deus tem problema com sacerdotes que não se impõem debaixo da palavra da verdade, mas que ficam pisando em ovos o tempo todo com medo de serem desaprovados pelos homens. Só tem 2 caminhos, e o meu Deus diz, ou é sim, sim, ou é não, não. Não dá para seguir no meio dessa trilha. E o Arão, mesmo sabendo que Moisés estava sobre o monte, diante de Deus, ouvindo a voz de Deus, recebendo instrução do Senhor, ele se deixa levar pela opinião daqueles homens. Constrói um bezerro de ouro. E a Bíblia diz para nós que eles celebram essa festa. Esse texto está em Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao 10. Depois você lê com calma. E eles celebram e fazem uma festa. E a Bíblia diz que durante as festas eles se perdem, num sentido de se perder mesmo, debaixo de prostituição. A festa que era para ser santa se torna uma festa de pecado. Então Deus está olhando lá de cima e diz para Moisés, desce Moisés, porque meu Deus do céu, esse povo não consegue esperar. Esse povo se precipitou e olha, eles estão magoando o meu espírito. E quando Moisés chega lá e dá de cara com aquele bezerro de ouro, o Moisés fica bravo demais, joga o bezerro no chão, despedaça o bezerro, a confusão. E o Moisés diz para ele, olha, o que vai vir aí vai ser pesado, Deus vai vir com ira. Vocês estão brincando com Deus. Mas no particular, Moisés procura Deus e diz para Deus, tem misericórdia, Deus. Porque esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo duro de coração, um povo que não tem dificuldade de entender as coisas que o Senhor tem para eles. Por favor, meu Senhor, não os mate, não os faça perecer, perdoa-os. E a Bíblia diz então que Deus diz para Moisés que vai reverter a sua ira e vai ensinar Israel a aprender a obedecê-lo. E naquele dia então, Deus diz para Moisés que se institua sobre Israel o dia da expiação. 10 dias, do dia 1º do mês ao 10º do mês, um dia onde o povo vai se separar para pensar. Sabe o que você faz com as crianças? Quando elas fazem besteira, você põe ela de castigo, aí o que você faz? Fica lá no cantinho e vai fazer o quê? Vai pensar na besteira que você fez. Foi o que Deus fez com o povo de Israel. Vai para o cantinho, vai ficar 10 dias pensando na besteira que vocês estão fazendo, que fizeram contra mim e que estão fazendo contra vocês mesmos. Botou eles de castigo por 10 dias. E a regra era bem profunda, porque eles têm um ritual muito rigoroso. Eles ficam mais de 25 horas em jejum absoluto, nem beber água pode. Eles não podem ter relações sexuais, nem dentro da sua casa com suas esposas. Eles não usam sandálias que tenham couro. Eles não podem mexer em nada eletrodoméstico, nada que venha facilitar a vida deles. Porque era um momento onde Deus estava dizendo, talvez, dando trabalho à sua alma, você pare de pensar bobagem. Porque quando as coisas, você está aí? Então presta atenção no que eu vou te dizer. Quando as coisas não são facilitadas, a gente tem tempo para pensar besteira. É por isso que o ditado diz assim, quem trabalha não dá trabalho. Por quê? Porque está ocupado. Está ocupado exercendo o ofício, está ocupado fazendo alguma coisa. O cara que não faz nada fica com a cabeça, oficina do diabo. Liberado para pensar e fazer o que não deve. Então Deus disse assim, vocês vão tirar 10 dias de aflição, mas não vão mexer em nada, vão passar fome, não vão se divertir. Tudo que pode facilitar a vida de vocês eu estou retirando, para vocês se ocuparem. A alma tem que se ocupar. Porque a ausência da presença é que traz para nós
características fortes de discernimento da autoridade que Deus tem. Você alcançou o que eu disse? Você só dá valor da presença na ausência. Quando Deus se retira, quando Deus fica em silêncio, quando Deus não se manifesta, aí você diz, ué, porque eu estava tão acostumada a Deus falar, eu estava tão acostumada a Deus fazer, mas de repente, e o judeu acredita que um desses dias, eles acham que o primeiro dia mesmo, da festa de Yom Kippur, é o dia onde Deus se retira. É como se Deus virasse as costas para a terra e não olhasse mais o homem. E alguns interpretam isso e dizem, olha, é o dia que você tem para fazer tudo que você quiser de errado, que Deus não está vendo. Ah, se esse pensamento vem, né? Só 30 minutinhos, Jesus. Vira de costas. Eu só queria 30 minutinhos para esganar o pescoço de um. Fazer os negócios aí que eu estava querendo. O problema é que é uma bagaceira mesmo. O problema é que na ausência de Deus, quando Deus se vira, quando Deus dá as costas para o povo sente. E é a hora que ele começa a olhar para ele e dizer, como que eu posso seguir a minha vida e relatar a minha vida sem Deus? Eu pergunto para você, como é que você está? Aí você vai responder o que para mim? Estou bem o quê? É o que você diz, estou bem, graças a Deus. Como estão as crianças? Estão bem, graças a Deus. O problema é que, nesse dia específico de Yom Kippur, quando Deus se retira, Ele diz assim, eu estou virando as costas, mas também me retiro da história da sua vida. Não conte a sua vida comigo, ou com o meu testemunho, ou com o meu poder. Explique-a sem mim. É como se Ele estivesse dizendo, você está respirando? Estou. Como? Então. Você sobreviveu? Sim. Como? Conta essa história sem mim. Conta essa história sem a minha misericórdia, sem a minha graça, sem a minha mão estendida sobre você. Conta essa história. E aí é óbvio que ninguém consegue. Porque você pode ter 30 minutos de alegria achando que Deus não está vendo as bobagens que você está fazendo, mas o resto da sua vida você clama para Ele que Ele intervenha a teu favor. Você clama para que Ele não te deixe perecer, para que as coisas caminhem do jeito que você acha que precisa, para que Ele cuide dos seus filhos, da sua família. Então, na ausência, é que se dá valor à presença. Quando Ele virou as costas, é que o povo diz, não, nós não podemos ficar sem Ele. Porque mesmo sendo falhos, mesmo fazendo tantas coisas erradas, o que seria de nós sem Ele? E aí, Deus põe eles para espiar por 10 dias, afligir a sua alma nesse entendimento profundo. Primeira coisa que eu queria deixar para você como ensinamento nessa noite, que a palavra Torá em hebraico significa Yará, Y-A-R-A-H, que significa acertar o alvo. Então, em outras palavras, quando Deus entrega a lei a Moisés, Ele estava dizendo, eu estou te entregando um manual para você. Para você acertar o alvo. Não se consegue acertar o alvo fora da lei. Não se consegue acertar o alvo fora dos registros da Torá, da palavra de Deus pré-estabelecida. E como é que é pecado, pastor? A palavra pecado, em hebraico, é atá, H-A-T-A-A-H, e significa errar. Então, vamos combinar uma coisa? Toda vez que alguém disser para você, isso é pecado, isso que você está fazendo é pecado, você diz, que bobagem, isso é pecado nada. Não é pecado fazer isso. Não é pecado fazer isso. Traduz a palavra pecado como errar o alvo. Se a Torá é acertar, tudo que é contrário à lei é pecado.
tudo que você faz em desobediência, aquilo que Deus disse que era para você fazer é pecado. Porque quando Ele manda você acertar, você decide errar. De forma provocada, estabelecida, convicta. Deus diz, joga a rede na direita. Aí você diz assim, desculpa Deus, você pode entender de anjo, você pode entender de fazer efeito especial, mas quem entende de pesca sou eu, rapaz. Eu que ando sob essas águas. Meu ofício é pescar. Eu que conheço o lado certo de jogar rede. E não é do lado direito, não. É do lado fundo, onde eles não enxergam a rede. Por isso que o barco tem que sair antes do dia amanhecer, para que eles não enxerguem a rede. Espera aí, Deus, deixa que eu entendo. Aí Deus está dizendo, eu estou te ensinando a acertar o alvo, mas você insiste em errá-lo. Você insiste em fazer aquilo com o que é contrário ao que eu estou te ensinando. Você está aí? Então, quando Deus começa a falar com Israel a respeito de transgressão de lei, a respeito de errar o alvo, Ele começa a explicar ao homem que nós podemos fazer escolhas, somos livres para fazer escolhas. O problema é que nenhuma das escolhas que viemos fazer, vamos passar despercebidos. E essas consequências virão sobre nós, e algumas delas muito difíceis, muito pesadas. E quando a gente estuda todo o processo que o povo de Israel passou, além de estabelecer um dia específico para o cumprimento dessa expiação, desse lamento, dessa busca interior, para se enxergar, para se ver, Deus deu um processo de sacrifício. Deus disse a Arão, você vai, como sacerdote Arão, você vai levar bodes, vai separar um bode, e vai impor a sua mão sobre a cabeça desse bode, e vai liberar sobre ele todos os pecados do povo. Depois que você profetizar todos os pecados do povo, você libera esse bode para ele ir para o deserto. Porque virá sobre o bode toda a expiação de Israel. É por isso que você usa o termo, eles me usaram como bode. É isso aí, ó. Usaram você, jogaram tudo em cima de você e disseram, vai. Porque a representação desse sacrifício anunciava a vinda do Messias. Só um pode ser colocado para receber sobre si toda maldição, toda transgressão, toda iniquidade. E levar sobre ele tudo isso para livrar Israel, livrar o arraial, livrar as famílias, as pessoas desse mal. Então, um processo todo foi estabelecido para esse dia do perdão, para que essas coisas acontecessem. Mas eu preciso que você entenda nessa noite que quando a Bíblia Sagrada fala de pecado, e alguns textos, a palavra é traduzida não apenas como errar o alvo, mas principalmente debaixo de 4 ações específicas. Eu já ministrei isso. São 4 termos extremamente importantes em hebraico: pechar, avon, chet e haverá. 4 posições onde Deus ensinou o homem a se autoanalisar. Essa aflição da alma é olhar para si de uma forma diferenciada. Então, quando a Bíblia Sagrada fala de pechar, Ele está falando de uma transgressão intencional. Quando alguém está debaixo de um espírito de rebeldia, de maldade, onde alguém decide transgredir porque tem dentro dele a vontade de ir contra o alvo. É quando você diz para o seu filho, não vai. Ele diz, eu vou. Mas isso vai te fazer mal, você vai sofrer. Aí ele diz, mas eu quero. Ele sabe que vai dar ruim. Ele sabe que vai passar por um processo difícil. Mas ele decide transgredir debaixo de rebeldia. A Bíblia chama isso de pechar. É uma análise de errar o alvo. É uma forma de enxergar como errar o alvo. Diga comigo, pechar. Transgressão. Intencional. Rebeldia. Você entendeu? O segundo é avon. O termo avon, que não tem nada a ver com os cremes, né, com os batons. Significa perversão. É tudo aquilo que você faz para você mesmo. Tudo aquilo que você busca debaixo de egoísmo. E por muitas vezes isso inclui imoralidades.
perversões sexuais, coisas que vêm fora da vontade de Deus. Então, quando Deus bota o homem para se analisar, Ele diz: vocês precisam se olhar buscando pechar. Vocês precisam se olhar buscando a raiz da rebeldia, a transgressão intencional. Depois vocês precisam se olhar buscando a perversão para fins egoístas e morais. Depois ele diz: a quarta investigação é o chat, que você precisa se olhar e entender e reconhecer que por muitas vezes você erra o alvo por falta de conhecimento. Não é intencional, foi sem querer. Quantos aqui quando chegaram na igreja, meu Deus, se eu soubesse disso antes, minha vida estava diferente. Mas eu só vim aprender isso agora. Fiz tanta bobagem achando que estava fazendo certo. Isso é viver debaixo de chat. É viver errando o alvo, mas não de propósito, sem querer, porque não tinha conhecimento. Mas observa que Deus não inocenta os que não conhecem a verdade. Mesmo assim, Ele entende que isso faz parte de uma transgressão. Você está aí? E por último, é haverá. O termo haverá significa ofensa. É tudo aquilo que você faz para ofender. Você ofende o seu irmão, você ofende a si mesmo. Quando você se rejeita, quando você se mutila, quando você aborta. Tudo isso está dentro dessa raiz de pecado chamada haverá. Agora olha para mim. Quando Deus chama o homem para se analisar, Ele está dizendo: não vem para uma festa como essa para enganar a você mesmo. Se dá a oportunidade de se olhar verdadeiramente em Pechá, em Avon, em chat, em haverá. Olha num contexto total, para que você identifique aonde você está errando o alvo. Aonde errar o alvo está te levando para longe de Deus. Você está aí? E Jesus fez isso. Quando Ele encontra com aquela mulher adúltera, eles já estavam prontos para apedrejar aquela mulher, com a pedra na mão. E Jesus fica só olhando eles. Pegamos ela em flagrante adultério, ela tem que morrer, a lei. O Moisés diz, é a lei. E aí a Bíblia diz que Jesus abaixa e vai no chão e começa a escrever no chão. Você está lembrando? E aí ele começa a escrever o que no chão? A autoavaliação de Yom Kippur. Ele começa a escrever no chão os 4 verbos determinantes de errada, de alvo. Porque ele entende, eu não posso julgar se eu não me autoanalisar primeiro. Então, antes de dar uma sentença para essa mulher, deixa eu fazer meu checklist aqui. Deixa eu ver se eu passei por Pechá, se eu passei por Avon, se eu passei por Haverá ou por Chet. Ele escreve os 4 principais verbos do pecado, da transgressão de Israel. E depois que ele olha para si mesmo, ele se levanta e diz: quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca cometeu algo que veio fazer com que o alvo fosse levado errado, de forma errada? E aí eles ficam olhando um para os outros. Ele diz: se tem alguém que nunca errou o alvo, se tem alguém aqui que cumpre a Torá, então pode tacar a pedra. E aí o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles jogaram a pedra no chão e foram embora. E ele diz: onde estão os teus acusadores? Eles foram embora. Então eu também não te condeno. Vá e... Não foi isso que ele disse. Ele disse para ela: vá e não erre mais o alvo. Vá e pare de errar o alvo. Pare de viver uma vida onde você não consegue acertar o alvo, onde você não consegue viver aquilo pré-determinado, estabelecido por Deus. Então hoje é uma noite onde Deus concedeu a Israel e vai nos conceder a oportunidade de nos analisarmos verdadeiramente, sem hipocrisias. Onde nós estamos errando o alvo, meu irmão. E nós fazemos isso de 3 formas. Nós erramos o alvo contra Deus, nós erramos o alvo contra nós mesmos, e nós erramos o alvo contra o nosso irmão.
Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra nós mesmos e pecamos contra os nossos irmãos. Então hoje é noite de olharmos para nós, dentro dessa raiz de 4 verbos importantes, observarmos onde estamos errando, para que possamos não mais errar o alvo contra Deus, não mais errar o alvo contra nós mesmos, e muito menos fazê-lo diante dos nossos irmãos. É ter uma consciência transformadora. Abre comigo 2 Crônicas capítulo 7. Vamos preparar o pessoal para o momento especial. 2 Crônicas capítulo 7. Observa o verso 14. Não perde o alvo não, varão. Fica tu no alvo aí. 2 Crônicas 7, verso 14. Você achou? Diga amém. Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Então, 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, é uma sentença de Deus. Não é assim não, pastor. É uma sentença, olha aqui para mim, por favor. É uma sentença onde ele ensina qualquer um de nós a observar a crescente mudança. Observa que o texto começa com um condicional. Ele diz: se, lê aí, para de olhar para os oficiais aqui, presta atenção na palavra. Se o meu povo, diga, sou eu. Ou você não é povo de Deus? Diga, sou eu. Está falando comigo? Está falando ou não está? Diga assim: que se chama pelo meu nome. Então olha aqui para mim. Ele diz: o meu povo. Ele diz que se chama pelo meu nome. Quando eles dizem para você, diz assim: você é quem? Ele diz, você responde: eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho do Criador. Eu sou filho daquele que construiu e operou todas as coisas. Você está declarando: eu tenho o nome dele. Eu sou chamado pelo nome dele. Quando me olham, me reconhecem como filho. Quando me olham, me reconhecem como alguém que tem parentesco, como alguém que carrega a descendência. Você está aí? Aí observa. Aí ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então ele começa dizendo para você. É dia de olhar para si mesmo, de afligir a vossa alma. É dia de entender que nós não vamos chegar a lugar nenhum se não nos prostrarmos diante dele, se nos humilharmos reconhecendo que estamos errando o alvo. Observa o final desse versículo. A promessa: eu vou sarar a tua terra. Uma terra sarada é uma terra próspera, é uma terra feliz que dá frutos, é uma terra deleitosa, onde as pessoas olham, onde as pessoas reconhecem a mão de Deus. Por que você não está vivendo isso? Por que a sua vida não está constituída em cima de uma terra sarada, edificada, próspera, fértil? Por quê? Porque não basta ser povo, não basta ser chamado pelo nome dele, tem que se humilhar. Tem que parar e afligir a alma. Tem que se olhar, se analisar verdadeiramente, entendendo o que Deus quer e como Deus vai fazer. Ele continua, ele diz assim: o meu povo precisa se humilhar, ele precisa orar. Não é fazer como você faz de noite. Senhor, eu estou precisando de uma vitória, eu estou precisando que o Senhor abra a porta, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando que o Senhor cure, eu estou precisando que o Senhor me ajude, eu estou precisando. Aí no final você diz assim: perdoa os meus pecados, amém. Pecado tem nome e precisa ser confessado, porque a Bíblia diz: se confessares os seus pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar. Tem que confessar, tem que dar nome aos bois,
Se eu pedir a você para fazer uma lista, me dê 20 coisas que você quer que Deus faça, você diz, opa, agora. Eu quero isso, eu quero aquilo, você vai dar nomes. Eu quero carro, eu quero a casa, eu quero um casamento, eu quero a faculdade, eu quero um emprego, eu quero a porta aberta da empresa. Você tem nome, você vai falar o que você quer. Mas quando Deus olha para nós e nos pede para passar pelo processo da humilhação, você diz assim, perdoa os meus pecados, amém. E aí, querido, desculpa, não tem terra sarada, não tem prosperidade, não tem uma terra embasada, debaixo de paz e de beleza. Por quê? Porque a construção foi feita errada, você errou o alvo. Você está aí? Então tem que se humilhar, tem que orar. E ele continua, e ele diz, e tem que me buscar. Para buscar tem que procurar, querido. Tem que dizer, Deus, onde você está? Cadê você, Deus? Não me deixa, Deus. Eu não vou dar um passo se eu não tiver, se eu não ouvir a sua voz, eu não vou. Deus, cadê você, Deus? Porque eu não posso viver essa vida sem a tua presença, eu não consigo andar sem o Senhor. Eu não vou viver aqui se eu não puder estar debaixo da tua presença, se eu não puder estar debaixo da tua voz, eu não vou. Ele diz, se humilha, ora, me busca. Aí ele continua e ele diz assim, e se converta dos seus maus caminhos. Ele diz, depois que você orou, você se humilhou, depois que você me buscou de verdade, muda o alvo. Começa a trabalhar agora para acertar, não para errar. Começa a buscar o que faz você acertar o alvo e vai em busca desse acerto. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. E ele termina, ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoareis os seus pecados e... Só tem um jeito da gente experimentar o inclinar do ouvido de Deus sobre nós, para ouvir as nossas aflições, nossas angústias, perdoar os nossos erros, perdoar a nossa forma de errar o alvo e mudar a nossa história. É entender a importância do dia de hoje. O judeu só tem um dia, nós temos todos os dias. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque nós temos o sangue de Jesus. Eles têm o sangue dos animais, eles têm o sangue dos cordeiros, dos bodes, nós não. O cordeiro vivo que se entregou, deu a sua vida por mim, por você. Esse sangue vivo que escorre de dia e de noite, que nos dá acesso de dia e de noite, nos diz, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Abri a sua boca, confessai os seus erros e eu mudo a tua história. Eu perdoo os seus pecados e eu transformo a sua vida em nome de Jesus. O problema é que a gente precisa entender como é que isso funciona de verdade, parar de viver na teoria e começar a viver na prática. Eu ouvi um testemunho esses dias de um rabino, onde ele estava numa festa de casamento, e um homem se apresentou até ele e disse para ele, Shalom, mestre, o senhor se lembra de mim? E ele disse, então, não estou me lembrando. Ele diz, eu sou o Youssef. Eu fui seu aluno no 3º ano da escola. E ele diz, claro que eu me lembro de você, Youssef. Que bênção, como você está bonito. E ele diz, e o que você está fazendo? Você tem família, você casou? Ele diz, eu casei, mestre. Tenho uma casa, uma família linda. E o que você faz da vida? Ele diz, eu sou professor. E ele diz, como eu? Que maravilha. Por que você decidiu ser professor? Aí ele falou assim, porque a sua vida mudou a minha história. O seu testemunho me influenciou. A sua vida me fez ver aquilo que eu gostaria de ser quando eu crescesse. E ele diz, nossa, eu estou muito honrado de ouvir você dizer isso. Que maravilha. Ele falou assim, o senhor sabe do que eu estou falando, não sabe? E ele disse, não, Youssef, eu não sei. Youssef disse para ele, eu me lembro perfeitamente de uma situação, quando um dos meus amigos da escola chegou com um relógio novo, e mostrando para todo mundo esse relógio novo, todo feliz. E era o sonho da minha vida ter um relógio como aquele, mas meus pais não tinham condição de comprar. Então eu fui tomado de um sentimento de inveja tão grande, que o meu homem interior decidiu roubar aquele relógio.
E eu esperei o meu amigo deixar aquele relógio sobre a mesa e se distrair. Fui até lá e peguei aquele relógio e coloquei aquele relógio dentro do meu bolso, achando que eu ia sair daquela sala, ninguém ia perceber absolutamente nada, mas o meu amigo percebeu. Chegou até o Senhor e disse: mestre, eu fui roubado, roubaram o meu relógio. E aí o senhor se virou para mim e para toda a sala e disse: por favor, se apresente àquele que pegou o relógio. Não vamos deixar que isso quebre a nossa aliança, a nossa amizade. Por favor, se apresente, entregue agora o relógio. É claro, mestre, que eu não levantei. É claro, mestre, que eu não tive coragem, porque eu ia ficar extremamente envergonhado. Toda a turma ia olhar para mim, ia me culpar, ia me julgar, porque eu fui fraco naquele momento. Então, quando o senhor percebeu que ninguém se manifestou, o senhor ordenou que a porta fosse fechada. O senhor pediu que a porta fosse fechada. E o senhor disse: eu quero todos os meninos em fileira aqui, um atrás do outro, com as mãos apoiadas sobre os ombros. E nós fizemos uma fileira, um atrás do outro. E o Senhor disse: quero que todos fechem os olhos. E nós fechamos os olhos. Então o Senhor começou a revistar um por um. E o Senhor veio enfiando a mão nos bolsos de todos os meninos, até que o Senhor chegou em mim. E o Senhor enfiou a mão no meu bolso e achou o relógio. Tirou o relógio. Mas para minha surpresa, o Senhor não voltou imediatamente para a frente da sala. O Senhor continuou revistando os outros meninos até o último menino. Quando terminou de revistar a todos, o Senhor mandou que nós abríssemos os olhos e entregou aquele relógio à mão do seu dono. E disse para ele: toma de volta o seu relógio, querido, estamos resolvidos. E naquele dia, eu fiquei pensando, eu falei: olha como ele agiu de uma forma maravilhosa para comigo. Ele teve compaixão da minha vida. Ele podia ter me exposto, ele podia ter me chamado de ladrão, ele podia ter me envergonhado, o nome do meu pai seria envergonhado, toda a minha família seria envergonhada, mas o Senhor agiu debaixo de tanta dignidade, em me proteger, em me preservar, que isso me constrangeu. E é por isso que eu decidi ser um homem como o Senhor, é por isso que eu decidi seguir essa vida. E ele percebeu que a cara do rabino estava com o rosto de quem não estava entendendo muita conversa. E ele disse: por que o senhor está fazendo essa cara de que não está entendendo? Você não lembra dessa história? Ele disse: eu lembro sim, Youssef, mas eu não sabia que era você, porque eu também estava de olhos fechados. Pastora, o que a senhora significa, que significa isso para nós? Amigo, Deus tem revirado os nossos bolsos em total silêncio. Deus tem retirado de nós aquilo que não é nosso, que não é propriedade nossa, e tem devolvido. Mas Ele entra mudo e sai calado, porque Ele não é aquele que acusa o pecador. Ele não é aquele, Ele vem até nós de olhos fechados, porque Ele precisa fechar os olhos para as nossas escolhas erradas, para aquilo que nós temos feito de errado, por causa do amor que Ele tem ao pecador. Mas Ele precisa devolver o relógio ao seu dono, porque o pecado é que mexe com ele. Deus tem revirado os nossos bolsos em silêncio, e é por isso que muitas vezes você diz: Ele está modificando a minha vida, mas eu não escuto a sua voz. Porque o acusador é o diabo. O nosso Deus não vem até mim, até você para acusar. Quantas vezes nós erramos o alvo? A única coisa que Ele está pedindo para nós é: devolva o relógio, devolva aquilo que não te pertence. Acerta o alvo, filho, faz o que é certo, porque eu quero estar ao seu lado te ajudando.